O segredo da refeição pré-treino. Aqui nesse vídeo você vai ver todos os conhecimentos cientificamente validados para você aumentar o seu rendimento no treino, seja o seu objetivo perda de gordura, emagrecimento ou ganho de massa muscular. Eu sou André Palma, nutricionista esportivo, e bem-vindo ao meu canal. Bom, primeiro de tudo, o que você precisa entender é que na realidade a refeição pré-treino não é a principal refeição que vai ditar sua performance no treino. Ficou esquisito isso na sua cabeça agora, né? Mas vamos dar uns passinhos para trás para você entender tudo isso direitinho. O primeiro ponto é: nosso corpo usa principalmente glicose, ou seja, o carboidrato todo quebradinho para fornecimento de energia. O nosso combustível principal é a glicose. E aí um dos pontos que você já sabe é: carboidrato é igual a performance no treino. Beleza, mais pra frente a gente vai comentar um pouco dos nutrientes. Mas voltando um pouquinho para trás, o segredo da coisa está em uma coisinha chamada glicogênio muscular. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse nome, que ele é bem famoso. O que acontece? Nosso músculo, muito inteligente que ele sabe que ele vai usar nutriente para a contração muscular, ou seja, glicose. Então quando você come o seu carboidrato, você vai quebrar ele em um monte de glicose, basicamente, vai liberá-la no sangue e a musculatura vai pegar aquilo e guardar lá dentro num depósito, que é o glicogênio muscular. Porque já que ela vai usar, ela precisa deixar muito próximo dela. Então vamos imaginar assim: o músculo é o tanque de combustível e o glicogênio é o próprio combustível. Ou seja, quanto mais combustível, mais performance o carro vai ter. E o carro é você no treino. Só que na realidade, esse tanque de combustível demora pelo menos 4 a 6 horas para ser cheio. Então jamais seria a sua refeição pré-treino a principal refeição para o seu treinamento. E sim, na realidade, as refeições de 4 a 6 horas antes do seu horário do treino. Por exemplo, se você treina às 8 horas da noite, a partir de meio-dia, onde você deveria estar colocando a maior quantidade de carboidratos na sua alimentação. E isso acontece porque essa molécula de glicogênio muscular vai promover para você basicamente 3 moedinhas de energia, enquanto a glicose que estiver lá no sangue na hora do treino, que você também pode usar como fornecimento de energia, vai te dar apenas 2 moedinhas. Então o glicogênio é muito mais eficiente. Um adendo aqui: se você treina, por exemplo, logo de manhã, a principal refeição para o seu treino vai ser a última refeição do dia anterior. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então presta bastante atenção nessa janela de alimentação, porque é ela que vai ditar realmente como que você vai treinar. Agora, falando da própria refeição pré-treino em si, vamos entender um pouquinho mais sobre o que você vai escolher de tipos de alimento para colocar nela. Primeiro você precisa visualizar qual que é a função dessa refeição. A refeição pré-treino precisa estar no sangue na hora do seu treinamento. Não adianta você estar treinando com comida no estômago, com comida no intestino, sendo digerido ou sendo absorvido ainda. Não adianta. Pré-treino bom é pré-treino no sangue, pronto para ser utilizado. Entendendo isso, a dinâmica da refeição pré-treino é que a composição dela vai mudando conforme a janela que você tem, o tempo que você tem entre a própria refeição e o treino. Então vamos distribuir esse tempo basicamente em 3. 20 minutos, meia horinha antes do treino, próximo de 1 hora antes do treino e acima de 1h30 antes do treino. Primeiro contexto: 20 a 30 minutos antes do treinamento. Entende que esse é um tempo muito curto para você ter uma boa digestão e absorção dos alimentos. Então tudo o que você precisa fazer é deixar a digestão e a absorção o mais facilitada possível. E adivinha só o tipo de alimento que facilita muito a digestão e a absorção? Os carboidratos de moderado para alto índice glicêmico, que são os famosos vilões por aí hoje em dia. Pão francês, goiabada, tapioca, bisnaguinha, doce de leite, leite condensado. Isso porque o fato deles basicamente não terem fibras, do índice glicêmico ser alto, ou seja, a velocidade de digestão e absorção desses carboidratos ser muito rápida, é exatamente o que você precisa para colocar nessa refeição, nesse pequeno período de tempo. Você vai comer um doce de leite ali, por exemplo, ele vai digerir e absorver muito rápido, o que é ótimo perto do treino, o que é péssimo longe do treino. E os outros nutrientes, proteínas e gorduras, não são interessantes nessa refeição porque eles deixam a digestão mais lenta. Então, num tempo curto que você tem para digerir os alimentos, colocar uma proteína, por exemplo, whey protein, ou ovo, ou carne, frango, alguma coisa assim, ou uma gordura que a gente vê muita gente colocando, pasta de amendoim, por exemplo, seria a pior coisa possível. Se você começar a treinar com comida no estômago, no intestino, o que acontece? Você tem uma quantidade limitada de sangue. Quando você treina, o sangue deveria ir todo para a periferia, para os músculos, porque é ali que você está usando. Agora, se você está fazendo a digestão ainda, o seu corpo vai
tentar distribuir isso. Você não vai fazer nenhum e nem outro direito, porque quando você faz a digestão, a tendência é o sangue ir todo para dentro. Quando você está treinando, o sangue vai para fora. Fazendo os dois ao mesmo tempo não dá certo. Nessa situação de pré-treino, você também pode optar por colocar uma fruta, por exemplo, uma banana com doce de leite, alguma coisa assim. As frutas são bem-vindas na refeição pré-treino porque são tipos de carboidratos diferentes. As frutas também contêm frutose, e a frutose basicamente passa por uma portinha diferente lá no nosso intestino. A glicose, a galactose, que é o que a gente chama de monossacarídeos, que é basicamente o carboidrato todo quebradinho. Então, o carboidrato é uma parede de tijolo e o tijolinho é isso que a gente chama de monossacarídeos. Então, a glicose, por exemplo, passa por uma portinha lá no intestino para entrar no sangue e a frutose passa por outra. Então, você consegue colocar os dois ao mesmo tempo e isso é muito eficiente na refeição pré-treino. Juntar frutas com outro tipo de nutriente. Agora vamos para outra situação, uma refeição ali próximo de 1 hora antes do treino. E além disso, você já pode pensar em trazer outros nutrientes, como proteínas, um pouco mais de fibras e por aí vai. Mas sempre o foco da refeição pré-treino é nos carboidratos, porque eles vão fornecer energia. Então aqui pode entrar, por exemplo, um sanduíche de atum, um sanduíche de frango desfiado, alguma coisa nesse sentido. Ou pode entrar também um iogurte com fruta, aveia, um pouco de mel. Ou mesmo uma crepioca, uns ovos misturados com tapioca ali que você faz. A tapioca é uma fonte de carboidrato, vai trazer os ovos com proteína e um pouco de gordura. Mas tudo bem nesse período de digestão que você vai ter. Então você já pode pensar em colocar refeições mais elaboradas. E colocar frutas ali junto é sempre uma boa, como eu já comentei. Agora, se você tem 1h30 ou até mais tempo de digestão entre a refeição e o treino, você pode optar por colocar refeições principais, como almoço e jantar. Então nessas refeições tem muito alimento, né? Então, por exemplo, tem arroz, feijão, tem carne, tem salada, tem legumes. Espero que tenha pelo menos esses alimentos, né? Então, com isso, a digestão de uma refeição dessa vai ser bem lenta e aí pelo menos 1h30 entre a refeição e o treino seria o ideal. Agora, voltando lá naquela refeição um pouco mais polêmica, de 20 a 30 minutos antes do treino, provavelmente passou na sua cabeça alguma coisa do tipo: nossa, mas esses alimentos de alto índice glicêmico são péssimos para a saúde. O primeiro ponto é que o que é péssimo ou não para a saúde é o contexto do que você faz ao longo do dia, não uma coisa específica. Se uma loja vende mal um dia do mês, será que ela vendeu mal o mês todo? Não significa isso, é dependente do contexto do mês. Agora, o grande problema desses alimentos de alto índice glicêmico é que, na realidade, eles vão aumentar rápido a sua glicemia. E com esse aumento rápido de glicemia, a gente libera muito de um hormônio chamado insulina. Por quê? A insulina tem o papel de colocar a glicose que está no sangue. A glicose do sangue não funciona nada. O que funciona é a glicose dentro da célula, que está lá no sangue, né? Então, a insulina basicamente abre a portinha da célula e coloca a glicose lá dentro. O fato é, você libera muita insulina e isso pode, a longo prazo, ser um risco para diabetes tipo 2 e por aí vai. Mas a grande questão desse tipo de carboidrato no pré-treino, e é por isso que o pré-treino é um dos melhores lugares para você consumir doces, é que no fim das contas, quando a sua glicemia aumentar, você vai estar começando a fazer contração muscular, você vai estar começando o exercício. E o grande segredo aqui é que o próprio exercício vai fazer o papel da insulina, ele vai fazer uma manutenção dessa glicemia no sangue sem a necessidade de liberação desse hormônio. Exatamente por isso que o exercício é um dos primeiros tratamentos para pessoas que têm diabetes. Porque só o fato de você fazer a contração muscular já melhora todo esse aspecto da sua glicemia. Então pegue essa dica, nutrição de verdade é sobre a adequação com inteligência no seu dia a dia. E não sobre você ficar vilanizando alguns alimentos por aí de uma forma isolada. Gostou das dicas desse vídeo? Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com quem você achar interessante, deixe o seu comentário aqui embaixo se você tem outros temas que gostaria de ver aqui nesse canal. Pode deixar o seu comentário aqui e não deixa de se inscrever aqui porque vão vir muito mais vídeos sobre diversos temas da nutrição da vida real. Não uma nutrição de vilanizar algumas coisas, e sim de ajudar você a encaixar as coisas com mais inteligência e adequar as coisas na sua realidade, para você conseguir ter resultados sólidos no longo prazo, tá certo? Então até a próxima e tchau!